Então, a gente gostaria agora, vai começar uma roda de conversa, e a gente gostaria de convidar o primeiro participante, que é o Simão Pedro. Ele é professor universitário, historiador e contabilista e escritor. Ele é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio, Minas Gerais, aqui pertinho. Uma salva de palmas para o Simão Pedro. Em sequência, gostaríamos de convidar a Eulália Bueno. Nascida em Espinho, Portugal, chegou ao Brasil em 1960. Mora em Santos, litoral paulista, e é palestrante e escritora. Uma salva de palmas. Em seguida, gostaria de convidar Ivana Araski, nascida em Jataí, interior de Goiás, mora em Goiânia, fonoaudióloga, palestrante, ex-presidente da Associação da Federação Espírita do Estado de Goiás. Batam palmas, por favor. E nosso mediador da noite é o Adeilson Salles. Ele é palestrante e escritor para os públicos infantil, juvenil e adulto. Natural do Guarujá, litoral paulista, e âncora do programa Fala Garoto, Fala Garota, da Rádio Web Fraternidade. Uma salva de palmas. Fala Garoto, Fala Garota. É a Rádio Web Fraternidade, levando suas ondas de paz e amor para todo o planeta. É assim que eu começo o programa na Rádio Web Fraternidade, e a gente tem muita alegria e felicidade de estar aqui com vocês hoje, participando do primeiro Céu Jovem. Então, de certa forma, estamos todos no céu, e a gente precisa conversar sobre os vários assuntos que podem nos levar a experimentar essa paz que nós tantos necessitamos, né? A gente está aqui com 3 pessoas que são, para nós, referências no meio espírita, são lideranças espíritas, e que vão tratar do tema desse evento através das experiências. A gente vai pedir para que eles se transportem no tempo e narrem também aí, através da ótica juvenil, o que é ser a luz do mundo, o que é ser o sal da terra. Então a gente vai fazer algumas perguntas, mas eu quero deixar vocês à vontade para que vocês façam algumas intervenções, ok? Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, é só erguer o braço. O pessoal está com o microfone para levar até vocês, e vocês fiquem à vontade para participar. O evento é para vocês. Antes de nós partirmos para a dinâmica mais interessante desse evento, que é as perguntas e a troca de ideias, eu vou pedir para o Simão Pedro, já que nós vivemos um tempo de igualdade entre meninos e meninas, não é? Não tem problema os meninos começarem na frente. Vou pedir para o Simão falar um pouquinho nesses tempos atuais, principalmente para vocês que são jovens, para que ele traga para nós a experiência dele nesses tempos desafiadores, com tanta tecnologia, com tanta mídia, com banalização do sexo pela internet, pelo celular, pelo smartphone. Como a gente vai conseguir ser a luz do mundo, ser o sal da terra? Boa noite. Nós pedimos a Jesus que nos abençoe a todos, que nos inspire a todos e que guarde cada um de nós junto dele, em paz. Ele diz aqui para eu poder me reportar no tempo, na minha fase juvenil. Eu não tenho memória para isso tudo, não. Que faz muito tempo para eu voltar na minha fase juvenil. Então, eu não sei se eu consigo mais, eu estou mais na fase jovelil do que juvenil, né? Então, vamos conversar sobre essa ótica de alguém que já foi jovem, mas já faz tanto tempo que se esqueceu. Mas, vendo vocês, eu vejo o encanto da juventude, o encanto do novo, que tudo é novo. Vocês têm o que eu já tive, um grande tempo pela frente, um tempo enorme para poder construir a vida de vocês aqui na Terra, para poder, do ponto de vista espírita, reconstruir
a vida de vocês, considerando que todos somos espíritos velhos. Todos nós já nascemos e nascemos diversas vezes. Então, ao mesmo tempo que vocês estão construindo, vão começar a construir a vida de vocês, vocês estão reconstruindo uma vida que começou há muito tempo, que até se perde na memória do tempo quando nós fomos criados. Essa ideia, quando Jesus fala sal da terra, luz do mundo, são figuras de linguagem que ele utiliza, são comparações, são formas de levar as pessoas a pensar sobre o símbolo que o sal representava. Eu não sei se vocês, quando estudaram história, estudaram a época lá das grandes navegações, que o grande interesse das pessoas era o sal. Porque o sal, ele não era usado no passado como usa hoje, como um tempero. O sal era utilizado como conservante. Salgavam-se os alimentos e eles se conservavam até meses, sem geladeira, sem freezer, sem frigobar, sem nada disso. Então, a época do Cristo, que antecede até as navegações, o sal era um elemento muito importante. Era para salgar, visando conservar o alimento. Hoje mesmo, nos nossos tempos atuais, existe esse mesmo método de conservar. O pessoal gosta muito de fazer carne na lata e conserva isso numa gordura, que é a característica do sal, e aquilo fica meses sem estragar. Então veja a importância que era o sal para aquela época. Então quando Jesus dizia, vós sois o sal da terra, ele falou isso para os discípulos, vós sois o sal da terra, ele quis dizer, vocês são as pessoas que trazem algo para conservar o mundo, para não deixar o mundo deteriorar, para não deixar as pessoas se deteriorarem. Então, quando nós dizemos o sal, é para esse aspecto, é para mostrar que todos nós somos importantes, não só para a nossa vida, para a vida das outras pessoas, para a vida daqueles que dividem conosco os espaços. Nós somos conservantes, nós conservamos as boas relações, as boas amizades. Então, nossa vida é para isso. Não é para temperar, é para salgar, é para conservar. Quando ele falava da luz, vós sois a luz do mundo, é na mesma passagem, está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer o seguinte, não se acende uma lamparina, uma candeia, uma lamparina, para se colocar debaixo de um alqueire, de um caixote. Alqueire é um caixotinho fechado, tipo uma caixinha dessa. Você não acende uma luz para colocar dentro de uma caixa e fechar a caixa. Para qual finalidade? Então ele dizia isso, vós sois a luz do mundo. Não se pode colocar a candeia, a luz, debaixo de um alqueire. Mas ela tem que ser colocada, dizia a passagem, no velador, ou seja, no lugar alto, no lugar certo, para que ela ilumine a tudo. O que ele quer dizer com isso para nós? Que todos nós temos valores, todos nós temos virtudes, temos grandes valores, todos nós temos, como temos também um monte de defeitos. Mas ele quer dizer o seguinte, que nós não devemos esconder os nossos valores, mas ao contrário, colocar nossos valores a serviço de todos, para ajudar a todas as pessoas. Os valores que seja do conhecimento na escola, ajudar nas horas certas, não na hora da prova, óbvio, que na hora da prova a gente pede para Deus ajudar, e ele fala, ajudo, né? Você estudou? Estudei, então tá bom, está aí a ajuda já dada, né? Mas fora, durante a prova, ajuda também, esse compartilhar conhecimento, esse compartilhar entendimento, compartilhar alegria, compartilhar presença, isso é a luz. Então ele dizia, não adianta você ter luz para poder abafá-la, para escondê-la, mas para brilhar. E aí ele dizia, brilhe a vossa luz diante dos homens, ou seja,
Nós precisamos viver em coletividade, em sociedade, e nós temos que dar o melhor que nós temos para as pessoas. Não interessa que pessoa seja, o melhor que nós temos. E vocês vêm numa época, eu vi aqui a mestre de cerimônia fazendo o roteiro olhando o celular. Eu, numa época que eu tinha a idade dela, eu fazia isso num papel. Mas não, hoje é celular. Hoje você aperta aqui no relógio, passo o texto para cá, e aqui eu fico olhando o relógio. Quer dizer, diz que faz, eu nunca consegui, porque a minha idade não permitiu isso. Mas veja, essa tecnologia é importantíssima. Até alguns ficam criticando, dizendo que a tecnologia afasta as pessoas. Não, o que afasta as pessoas não é a tecnologia. O que afasta as pessoas é a indiferença, é não ligar para as outras pessoas. Agora, quando eu estou do lado de vocês com um celular e converso com vocês através do celular, não é o celular que está me distanciando de vocês, sou eu que estou me distanciando de vocês, pela minha indiferença. Então, não é a tecnologia o problema somos nós, a aprender que tudo isso está a nosso serviço. Se não fosse a tecnologia, as pessoas não estariam assistindo sem vir aqui. Milhares de pessoas estão assistindo esse congresso nas suas casas, pela internet, pelo celular, pelos aplicativos. Mas é preciso entender que esses não têm alma, nós é que temos. Então, nós podemos fazer bom uso com isso também. Podemos, na tecnologia, colocarmos bons sentimentos, verdadeiros, não ilusórios, não criar dependência dessas questões. Vocês nasceram com isso. Eu creio que boa parte de vocês aqui, ou se não a totalidade, quando nasceu já existia celular, porque eu lembro que eu comprei um primeiro celular em 1900 e qualquer coisa, 1992, 93, 94. Então já existia. E nós achávamos que o celular era um avanço para telefonar. E hoje o que menos se faz no celular é telefonar. Você faz outras coisas todas. Daqui a pouco você também vai ao cinema pelo celular, cozinha pelo celular. Tudo bem, mas não podemos perder a alma. Se hoje nós tivéssemos o Cristo aqui na terra, ele usaria isso também. E divulgaria esse evangelho dele com uma precisão muito maior. Mas não perderia a alma. Então, que nós não fiquemos indiferentes às pessoas. Que nós não fiquemos indiferentes quando estamos em conjunto com pessoas e optamos em não olhá-las e ficar ali mexendo, em casa, no almoço, no café da manhã. É colocar alma. Se nós pusermos alma nisso, pode usar à vontade. Eu vejo muito em sala de aula, ainda dou aulas, e vejo lá na turma jovem, o celular nós usamos na sala de aula, na faculdade, no curso lá de Direito, nós usamos com os alunos para a aula, para eles entrarem, baixar as leis, baixar os aplicativos das leis, e ali nós estudamos juntos, mas todo mundo fazendo a mesma coisa. Então isso é brilhar a luz, isso é você conservar as relações, fazer esse ciclo de amizade virtual, mas uma amizade virtual também verdadeira. Uma amizade virtual, não com quantidade de pessoas, mas com qualidade das pessoas que você tem ali na sua rede social. Compartilhar com elas, sim, os seus momentos, sim, mas também entender que há privacidade nisso também, e você precisa resguardar a sua. Nem tudo você posta ali. É preciso você perceber que não há concorrência na rede social quando nós estamos de bem conosco, ou seja, alguém posta uma foto, a gente quer postar outra, o outro posta outra, a gente quer postar outra melhorzinha um pouquinho, a gente quer mostrar que está feliz e não está alegre e não está. É perceber que não é para isso, é para contato, para interação. Então, tudo isso hoje, para vocês, são ferramentas que no passado nós não tínhamos. E hoje vocês têm. E hoje vocês conseguem uma coisa que nós chamamos na hoste mediúnica de bilocação. Vocês conseguem hoje pelo celular, pela rede social, multilocação. Vocês estão em vários lugares ao mesmo tempo, com aquela tela. Agora imagina divulgando coisas boas, falando do bem, brilhando a luz. Então é esse o aspecto
que nós entendemos como importante para a geração de hoje. Entender, compreender e um detalhezinho. Perceber que existe uma vida muito ampla, além da rede social. E que muitas coisas nós podemos compartilhar fora do meio social, das redes sociais. Como estamos fazendo aqui agora. Né? Nada virtual, bem presencial. Isso é que é o momento que vocês vivem e que nos ensinam a lidar com essas questões e nós ensinamos a vocês a lidar com as pessoas, a conviver com as pessoas, para sair desse isolamento de estar com muita gente, mas estar sozinho, porque está só ali, naquela rede de bits e mais bits, sem que a gente esteja ali próximo, lado a lado. Então, pensem nisso, pensem numa forma de estar presente, de corpo e alma presentes, e não só de imagens e mensagens. Eu vou ficar de pé aqui. Para quem está filmando, eu não sei se está pegando aqui, eu vou ficar de pé, que eu não consigo ficar sentado, eu tenho problema de rodinha desde outra encarnação. Ivana, como é que eu vou ser a luz do mundo e o sal da terra se o meu pai diz que eu sou um problema em casa, se o meu pai diz que vive me comparando com os outros, se o meu pai diz que o meu irmão é melhor do que eu, se o meu pai fala para mim que fala comigo gritando ou fica me adjetivando, você é um vagabundo, o filho do vizinho é melhor do que você. Como é que eu vou ser a luz do mundo e o sal da terra nesse contexto? Oi, pessoal, tudo bem? Todos bem? Que bacana. Os encarnados, os desencarnados já responderam. Responda aos encarnados agora. Tudo bem? Tudo bem? Ah, é. Legal, muito bom. Olha, Deilson, isso é um desafio, né? Isso é um desafio porque eu penso que talvez a maioria de nós já tenha passado pelo menos por algum momento semelhante a isso. Porque nós temos que lembrar que os nossos pais, eles não são perfeitos. Eles são seres que estão aqui nessa terra para aprenderem, para evoluírem, assim como nós. E quando a gente nasce, a gente não traz conosco um manual de como proceder. Pai e mãe não têm manual de como proceder. E muitas vezes, pais e mães ficam desesperados sem saber como fazer, o que é que tem que fazer para educar bem o filho. E talvez optam por estratégias que não surtem o efeito que eles gostariam que surgisse. Então, às vezes o pai, querendo incentivar o filho, diz assim, olha, por que você não faz igual o seu colega, né? Que só tira nota boa, que é super família, está sempre com a família, né? E você aí só fica trancado no quarto, você que não se dá bem na escola, né? Por que você não pode ser igual a ele? Pensando que talvez com isso estimule para que você mude o seu comportamento, para que você queira fazer o que o outro já faz. Mas nem sempre está certo, porque muitas vezes nós nos sentimos diminuídos, desvalorizados, insignificantes, e não sabemos como chegar nesse pai ou nessa mãe e falar assim, vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que você pensa a meu respeito? Fala com sinceridade, o que eu devo melhorar? Tudo bem, eu vou ouvir, mas agora vamos fazer o seguinte, eu também quero dizer para você como que eu te enxergo. O que eu gostaria que você fosse para mim como pai? O que eu gostaria que você fizesse para mim? Por quê? Porque quando a gente estabelece o diálogo, e se isso acontece, nós precisamos entender que todos nós erramos. Pais e mães não são infalíveis, erram demais. E muitas vezes só vão perceber o erro depois, lá na frente, quando vem a maturidade, com a idade, com as experiências de vida, é que vão entender tanta bobagem que fizeram. E olha que eu digo isso para vocês, embora diferentemente do Simão, eu fui jovem até pouquíssimo tempo, eu sou só um pouquinho mais, jovem até um pouquinho mais tempo, Mas ainda sou muito jovem, viu, Simão? Nem vem, tá? Então, pois é, jovem há mais tempo, Mas hoje eu fico pensando, conversando com a minha filha caçula, que já tem 23 anos, e eu fico pensando assim, meu Deus, mas quanta bobagem que eu fiz quando ela era criança, quando ela estava na adolescência. Por que eu fiz aquilo? Porque hoje eu tenho uma visão diferente daquela que eu tinha, A gente vai amadurecendo e vai percebendo.
Só que muitas vezes, quando eu falava algo com a minha filha de uma forma que ela não gostava, ela falava para mim. Ela falava assim, você está errada. Não concordo, mãe. Vamos conversar. Não pode ser assim. Então, a gente precisa ter esse espaço para o diálogo em casa. E entendam, os nossos pais, eles nos amam. Embora nem sempre eles consigam demonstrar isso de uma maneira, né, muito afetuosa, muito visível. Mas eles querem o nosso bem. Só que nem sempre eles conseguem nos demonstrar isso. Então, tenhamos tolerância, tenhamos paciência. Os nossos pais, e os pais de vocês, talvez muitos deles, não compreendem a vida como vocês compreendem hoje. A gente brinca, né? Porque recentemente nós saímos para comemorar o aniversário de um amigo, e ele foi com a esposa, levou as 2 filhas, e tinha mais um casal com um filho, adolescente, e eles 3 no celular o tempo inteiro, em redes sociais. Aí esse meu amigo disse assim, mas vocês podiam socializar, pelo amor de Deus, nós viemos aqui para conversar, para bater papo. Pai, mas nós estamos conversando. Como estão conversando? Vocês não saem do celular. Não, mas nós estamos conversando pelo celular. Para o pai, isso é uma coisa assim que ele não consegue entender, porque isso não fez parte da realidade dele. Ele tem a maior dificuldade de digitar uma mensagem no WhatsApp. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas me disseram que é isso, né? Que depois dos 30, a gente fica com o dedo gordo. Já ouviram falar disso? A gente fica com o dedo gordo. Porque você não consegue, como vocês jovens, pegar o celular, digitar rapidinho com as 2 mãos. A gente vai assim, né? Catando. Então, a gente fica assim, pensando, mas como é que pode? Eles estão conversando pelo celular se eles estão aqui juntos. Mas, de repente, gente, é a forma que a gente gosta, que a gente quer. Por que não? Nós estamos juntos, nós estamos interagindo, não é? Mas a cabeça dos nossos pais nem sempre consegue entender isso. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência com eles, entender que eles viveram numa outra época, num outro contexto, e com o diálogo, nada melhor do que o diálogo. Mas nunca se sintam diminuídos, nunca se sintam incapazes, porque vocês são muito bons e são muito capazes de realizar tudo. Isso aí é fato. Eulália, nós estamos vendo aqui 100 jovens, 100 e poucos jovens, pelo menos o número de inscritos se aproximava disso. Eu tenho certeza que aqui nesse meio de jovens, eu tenho certeza absoluta, nós temos aqui jovens médiums. A mediunidade é um fator, vamos dizer assim, um componente altamente explosivo para a vida que os jovens levam hoje. Então, eu tenho garotos e garotas aqui que estão experimentando, por exemplo, a eclosão dos hormônios, que já é um fator altamente explosivo. Todos esses garotos e garotas aqui não estão se dando conta, mas as reminiscências de vidas passadas estão aflorando e eles não estão se apercebendo. Eu tenho aqui esses garotos e essas garotas que estão experimentando agora um tipo de orfandade emocional, porque eles estão se vendo como individualização, ou seja, eu sou um ser individual que estou separado do meu pai e da minha mãe. É uma espécie de orfandade momentânea que se experimenta nessa faixa. Então, eclosão dos hormônios, está batendo tesão em todo mundo, certo? Individualização do ser, reminiscências de vidas passadas e a mediunidade. E a gente percebe claramente que o meio espírita não está tratando a mediunidade dos jovens como deveria tratar. A gente percebe claramente que não tem pessoas capacitadas para lidar hoje, e a gente precisa falar sobre essas coisas, capacitadas para lidar com esses jovens que hoje têm a banalização do sexo, que acessam conteúdo, pode acessar conteúdo pornográfico no smartphone. Então, para esses jovens aqui, que estão vivendo esse mundo pulsante e desafiador, nesse campo psíquico, você que é uma médium, que teve experiências marcantes na sua vida como médium, o que você poderia dizer para esses jovens com relação à mediunidade? Kardec se utilizou de vários adolescentes, principalmente na revisão de O Livro dos Espíritos. Aonde estão os jovens médiums? Estão por aí perturbados, querendo se suicidar? Olá para todos vocês, é uma grande alegria poder estar participando e poder também dizer da minha inveja de não estar no lugar de vocês.
porque ela diz que depois dos 30 a gente tem dedo gordo, eu já passei dos 60, então meus dedos são obesos. Né? Aí a minha dificuldade. Então, na minha época, nós não tínhamos a facilidade de informação que vocês têm hoje. Nós íamos para a casa espírita, porque raras casas tinham televisão. A minha, por exemplo, não tinha. Mas na minha tinha pobreza em excesso, fome. E a casa espírita foi o acolhimento, não apenas das minhas necessidades materiais, mas da mediunidade que, desde que eu me conheço por gente, eu tenho. Então, por exemplo, aos 6 anos de idade, eu queria dormir de tarde. Será que eu me identifico com algum de vocês aí? Querem dormir de tarde? Adolescente não tem sono. Não tem sono. Aí pai e mãe falam, que isso, a vida não é disso não, levanta, vai trabalhar, vai progredir, você está aí no momento que tem que decidir tudo. Só que eu queria dormir de tarde porque tinha um espírito de uma menina da minha idade que passava a noite conversando comigo. E se eu não tivesse o acolhimento da casa espírita, eu acho que meu caminho teria sido completamente diferente. Porque mesmo com o acolhimento, eu passei momentos da minha adolescência, da minha juventude, muito difíceis por conta da mediunidade. Ainda mais que, na nossa época, evangelização e mocidade não tinha a estrutura que tem hoje. A abertura de você chegar e encontrar, você vai encontrar alguém, sim, disposto a conversar com você. E nós tínhamos uma lei proibitiva de que antes dos 18 anos não se podia falar em mediunidade. Então, simplesmente, se eu não tivesse alguém que olhasse para mim aos 14, com o olhar de me ajudar e compreender a minha mediunidade, aos 18 eu já tinha pirado. Porque eu tive diversas depressões na minha adolescência, porque eu descobri que aqueles seres de luz, que para mim eram seres de luz, que eu via, um dia minha mãe disse, não, você não está vendo seres de luz, você está vendo fantasmas. Aí eu entrei em depressão. Então, a mediunidade, ela já nasce com a gente. O nosso organismo, no momento da gestação, ele é preparado, principalmente o nosso cérebro, para agasalhar a mediunidade. E, obviamente, a mediunidade, no transe, que não acontece somente dentro das casas espíritas, no momento da reunião mediúnica, mas nós somos atuados pelos espíritos em qualquer momento do nosso dia, em qualquer lugar que estejamos, não nos damos conta, prestem atenção. Porque às vezes você começa a falar algo e a tua ideia é uma coisa e de repente essa ideia toma um outro rumo e quando você vê, você já está enredado numa grande complicação com seus pais, com seus familiares, porque há interesses de espíritos infelizes que nem sempre são os nossos obsessores ou aqueles que vieram se vingar de nós, são desocupados. São espíritos que estão a fim apenas de se divertir, de não assumir nenhum tipo de responsabilidade e que vêm nos sugerir pensamentos e atitudes das quais depois nós vamos nos arrepender. E eles vão nos largar para tomar carona em outro lugar. Então, o que vocês têm que fazer é usar toda essa informação que vocês têm, né, nas redes sérias e questionar dentro da casa espírita. Ainda a casa espírita é o local exato para você perguntar sobre mediunidade. E se alguém não se sentir capacitado, porque é um fato que a Adeilson falou, né? Embora nós estejamos em outros tempos, a maioria das pessoas não olha para a juventude vendo que em muitas rebeldias
a atuação mediúnica, né? Então, é óbvio que você precisa estabelecer um momento de trabalhar a mediunidade, mas de conversar e orientar é sempre, não tem momento. E essa orientação, essa conversa e a experiência está faltando realmente no nosso meio espírita, mas hoje nós estamos tendo essa oportunidade aqui, né? Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, vamos lá, está valendo nota para ir para o céu. Ninguém quer perguntar nada? Hein? Até porque, se vocês não perguntarem, eu vou começar a narrar os espíritos que estão por aqui. Eu vou perguntar para o... Vou dar uma força, tá certo? Vou perguntar para o Simão Pedro se amanhã você vai para a balada. Será que tem espírito na balada? Será que na hora que alguém vem te oferecer algo para você beber, bebe aqui, não tem problema, vamos curtir e tal. Será que tem influência espiritual na balada, Simão? Vejam, a população espiritual, nós chamamos de psicosfera, que seria a terra onde nós vivemos, e o ambiente espiritual em torno da terra, são mais ou menos, arredondando as contas, considerando até ontem só, 25 bilhões de espíritos, mais ou menos. Nós estamos em mais ou menos, contando até hoje de manhã, 7 bilhões de pessoas na Terra. Então nós temos mais ou menos 3,5, 4 espíritos lá no mundo espiritual para cada um que está aqui na Terra. Onde é o mundo espiritual? Vocês já pararam para pensar isso? Onde que fica esse mundo espiritual? Alguém já pegou o mapa? GPS? Waze? Nada? Google? Veja, não existe onde está o mundo espiritual. Nós estamos falando de uma outra dimensão. Uma dimensão que é aqui. Vocês estudaram e estudam que matéria é energia condensada. Já estudaram isso? Mas vocês também devem ter ouvido o professor de física falando para vocês que se nós ampliarmos a imagem dessa cadeira, que é opaca, que está completamente sólida, e fomos ampliando, vocês não verão a cadeira, só buraquinhos, porque tudo é energia. Então, o mundo espiritual, ele é um mundo da energia, que está aqui. Que entre mim e a Eulália existe um universo numa dimensão espiritual. Que espaço e tempo não são as mesmas coisas. Vocês estudaram que espaço é a distância entre dois pontos. Não estudaram isso lá na escola, na física? E estudaram que tempo é o percurso entre esses dois pontos. Já estudaram isso? Então vamos entender. Vocês já perceberam que não existe medida para medir o tempo? Vamos pensar. O relógio mede a hora. Então ele mede o tempo. O que é 1 hora? 1 hora é 1/24 do espaço que a Terra percorre em torno do seu eixo. Olha, medida de espaço. O que é um dia? É todo o espaço que a Terra percorreu em torno do seu eixo. E 1/365 do espaço que a Terra está percorrendo em torno do Sol. O que é um ano? Todo o espaço que a Terra percorre em torno do Sol. Então, isso é medida de espaço. O que é tempo? O desgaste do relógio. Isso é o tempo. Tempo não se mede, porque ele é algo que não se controla. Então, veja que foge das nossas realidades físicas falar de elementos físicos. Outro ponto para nós chegarmos no espírito. Vocês já ouviram falar do universo infinito, não ouviram? Que não tem fim. Mas vocês já perceberam que existe o micro-infinito também?
que você tem um macro infinito e tem um micro. Veja, se eu pego esse microfone e divido, sobram 2, não sobram? Se sobra, eu posso dividir, não posso? Se posso dividir, vai sobrar, não vai? Se sobrar, eu posso dividir, não posso? E se eu posso dividir, vai sobrar, não vai? E se vai sobrar, eu posso dividir? Infinitamente pequeno. O pequeno vai ao infinito, o grande vai ao infinito. Dá para entender isso? E olha que tudo isso é físico. Então, quando falamos de realidade espiritual, nós vamos muito além disso, que nós temos dificuldade de entender esse macro e microcosmo. E aí falamos de uma realidade espiritual. Quer ver um exemplo de espaço e tempo diferente, que é o espaço e tempo da realidade espiritual? Vocês já sonharam? Algum sonho do tipo que vocês fizeram alguma coisa no sonho que levaram umas 5 horas fazendo dentro do sonho? Vocês entraram num carro e foram de uma cidade até outra, com todos os ritmos da estrada, ou foram de avião. Perceberam que no sonho vocês fizeram tudo isso? Aí, se vocês olharem o tempo que vocês dormiram, 15 minutos. Espaço e tempo não são os mesmos numa dimensão diferente. Então, esse é o mundo espiritual. É uma dimensão cujo espaço e tempo não são os que nós conhecemos. E isso acontece onde? Aqui. Aqui temos espíritos que não estão aqui e não estão aqui, ou seja, estão na dimensão espiritual. Onde nós estivermos, teremos espíritos envolvidos conosco. E aí vem o ponto. Eles estão aqui, eu estou então numa balada. Os espíritos estão lá na balada dançando? Não, não estão. Mas eles estão numa sintonia. Porque a relação entre espíritos, e aqui há que nós lembrarmos que todos nós somos espíritos, todos nós, vocês são, eu sou, a diferença é que nós estamos encarnados e os outros espíritos não. E a relação entre os espíritos se dá pelo pensamento. E se nós somos espíritos e os espíritos são espíritos, a nossa relação com eles se dá pelo pensamento. E é pelo pensamento que nós os atraímos, pelo pensamento que eles nos percebem. Porque o espírito, ele não vê, no sentido físico da palavra, ele percebe as vibrações, as energias que nós temos, e se associam a essas energias. E aí, vocês já estudaram na escola simbiose, não estudaram? Que é um processo de retroalimentação, não é isso? Um alimenta o outro num processo constante de troca. Assim é a relação com os espíritos. Nós criamos uma simbiose espiritual, que eu alimento o espírito com as minhas energias e ele me alimenta com as dele. Então, se eu estou indo para uma balada com um pouco de desequilíbrios no sentido de sentimentos, intenções, sensações, qual energia eu estou exalando? Desequilibrada, não é isso? Qual espírito captará a minha energia? Os desequilibrados. Perceberam? Vocês aqui têm celular, não tem? Alguns devem ser da Vivo, outros da TIM. A Vivo nem sempre está encarnada, né? Ela, de vez em quando, fica sempre fora, está mais morta do que viva, né? A TIM, a gente acaba dizendo que tinha, né? Porque também não funciona muito. A Oi, você fica assim, só dando um tchau, porque ela quase não chega. Mas tudo bem, você tem Oi, um tem TIM, outro tem Vivo, não é isso? Você percebeu que o seu celular, que é da Vivo, claro, está assim um pouco obscura, né? Mas está caminhando, está clareando. Mas pensemos, quem tem telefone da Vivo aqui, pega sinal da TIM? Não. Quem tem telefone da TIM aqui, pega sinal da Vivo? Mas os dois sinais estão na sala, não estão? Não tem celular aqui captando Vivo, captando TIM, captando Claro, captando Oi, não tem? Os sinais estão todos aqui. Captou-se por quê? Porque criou uma sintonia. As mesmas ondas geradas pelo celular são em dimensões iguais às que chegam de lá e se associam.
Assim somos nós com os espíritos. N espíritos, mas nos vinculamos com aqueles que sintonizam com aquilo que nós estamos sintonizando. Então, na balada, se eu estou indo de forma descuidada, se eu estou indo de forma, digamos assim, leviana, buscando só o barulho, só a confusão, só as dificuldades, eu só estou com esse tipo de espírito. Mas então eu não posso ir a uma balada? Pode. 2 horas da tarde até as 4. Não, você pode ir sim a uma balada, desde que você entenda que você está ali para um processo para uma coisa de divertimento sadio, que não gera dificuldades, que não vai a uso de substâncias que são sabidamente não boas, que vai estar com pessoas que estão ali por um divertimento sadio. Dançar é errado? Não. Cantar é errado? Não. Mas se assim nós estamos, a nossa energia é uma energia boa. E qual sintonia nós receberemos? As boas. Mas se ali estou para bagunça, se ali estou para simplesmente um divertimento que a gente questiona se ele é saudável ou não, que tipo de sintonia eu estou exalando? Ruim. Que tipo de sintonia eu vou receber? Ruim. Até na sala de aula. Nós tivemos uma turma, isso faz tempo, acho que talvez vocês não eram nascidos, em 1999, talvez não, com certeza não, uma turma de pré-vestibular, num colégio na cidade aqui vizinha, Patos de Minas. 100% de aprovação no vestibular. 100%. Essa turma trabalhava com meditações. E muitos tinham dificuldade, quando deparavam com a dificuldade numa questão, eles deixavam a questão e se acalmavam. E diziam, eu estudei isso, é uma questão agora só de lembrança. E aí eles se equilibravam e ali a inspiração lhes chegava. Conhecimento já tido, nada vinha pronto. Eles apenas desarquivavam aquilo. E muitos disseram, olha, eu enxerguei tudo. Por quê? Sintonia. E os espíritos, eles fazem trazer o que nós já temos. Eles não trazem coisas prontas. Eles tiram o que nós já temos. E a gente entende e descobre. Então, veja, em qualquer lugar, na sala de aula, aqui, na balada, em casa, sozinho, andando na rua, nós não estamos sozinhos. Mas não somos influenciados, senão por aqueles que se associam às nossas questões. Se eu estou ansioso, que energia estou exalando? Ansiedade. Qual sintonia eu vou ter de ansiedade? Quais espíritos eu atrairei? Ansiosos. E assim vai. Então é importante nós percebermos isso. E o apóstolo Paulo, ele foi muito tranquilo quando ele escreveu. Aliás, ele sempre era tranquilo. Aliás, não, ele era meio linha dura, mas tranquilo. Ele dizia, vós estáis cercados por nuvens de testemunhas. Porque é verdade. Vocês já, não é da geração de vocês, é mais da minha, vocês já leram revista em quadrinho? Ou já ouviram falar que existe revista em quadrinho? Vocês viram que tem balões, quando está falando. Quando está falando é um balão que tem um risquinho assim que sai da pessoa, não é isso? Quando ele está pensando, são umas bolinhas, não é assim? E chega ao balão. Quando está pensando um personagem com o outro, um está pensando, o outro personagem não está percebendo, está? Mas o leitor está, não está? Assim somos nós com os espíritos. Eu estou pensando e vocês não estão sabendo, mas eles estão percebendo. E aí se associam a mim, se aproximam a mim, em função do que eu estou exalando. Então essa é a realidade na qual nós vivemos. Ah, Simão, então é muito difícil viver? Não, é ótimo, é tranquilo. Porque não são eles que nos atraem, são nós que nos atraímos. Então é só mudar o jeito da gente ser. É só ter pensamentos mais tranquilos? Ah, Simão, mas não dá para ter pensamento a vida inteira tranquilo. Não dá mesmo, nem o dia inteiro. Mas se a gente não demora com esses pensamentos, eles não formam um elemento energético suficiente para atrair esses espíritos, para entrar nessas ondas diferenciadas, porque nós temos esses altos e baixos. Sim. Então é assim que acontece a nossa realidade de vivência. Onde nós estivermos, estarão os espíritos. E nós nos associaremos com quais? Com aqueles que se combinarem com a gente.
A minha geração de jovem, as mães da gente tinham uma mania, de criança, de jovem, de adolescente, de ficar achando que a gente era melhor do que os outros. Então ela falava assim, não fica andando com os outros não, esses outros são gente ruim, não anda com fulano não, porque isso aí não é gente boa, e ficava essas coisas. E aí vinha com um ditado, que os pais da época da gente, da minha época, gostavam de ditado, e falava assim, dize-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Na realidade espiritual é diferente. Dize-me quem tu és, e eu te direi com quem tu andas. Porque nós é que atraímos. Então é tranquilo, depende só de nós. Sintoniazinha de cá, sintonia de lá. Se o sinal não está bom com essa operadora, mudamos para outra. E assim nós vamos vivendo sem dificuldade. Aliás, com dificuldade, mas vivendo. Muito bem. Nós temos perguntas. Microfone ali para o meu amigo. Aqui. É para ele. Ah, tem ela também, né? Tá certo. Dessa vez vamos deixar as meninas primeiro. Vai. Vamos deixar a igualdade de lado. Por favor, faça a sua pergunta. Para quem você quer fazer? Você quer escolher um dos palestrantes ou você faz e eu direciono? É para você do meio. Não sei. Eumália. É para Eulália. Não, essa mesmo. Isso. Pode fazer, amor. Então, é porque eu tenho algumas crises de mediunidade, né? Então, eu queria saber se se todas têm alguma influência espiritual ou se algumas são, tipo, coisa da minha cabeça, não sei. Tipo assim. O Simão explicou uma coisa muito bem, né? As coisas da nossa cabeça são sempre as nossas coisas potencializadas por esses amigos que dividem o mesmo espaço conosco. A gente não pode esquecer que a nossa experiência é de muitas reencarnações, perder de vista, tá? E nós trazemos dessas reencarnações coisas que a gente não se libertou ainda. Tá? Culpas, dores, uma série de dificuldades. E essas dificuldades, que até tinha sido a pergunta anterior também do Adeilson, elas vêm à tona, vez por outra. E se elas chegarem num ponto em que nos atrapalham a vida, então a nossa mente precisa de um tratamento. A nossa mente é o nosso eu espiritual, mas ela comanda o nosso cérebro, então pode afetar o nosso cérebro. Para isso, existe a medicina, existe a psicologia, né? Existe a psiquiatria, a psicologia. Muitas vezes essas situações estão misturadas. Por quê? Porque na vivência da mediunidade em desequilíbrio, depois até se quiser, a gente conversa particularmente, nós vamos, nesses contatos com esses espíritos, nós vamos ficando com um pouquinho de energia deles, que se junta à nossa, que já vem do passado, e aí nós começamos a viver situações muito difíceis, que muitas pessoas não estão preparadas para compreender. Então, nem tudo é só mediunidade, e nem tudo é só doenças físicas no limite da psiquiatria, da psicologia, mas tudo é um conjunto, nós somos um conjunto de fatores. Então, a gente precisa conversar o que é que você chama, por exemplo, de... você falou crises mediúnicas, foi isso que você falou? Então, veja a marca que está dentro de você. Então, de certa forma, você passou que tem medo da mediunidade. Para você, ela representa uma crise, porque você deve ter medo de ser apontada, não é? De alguém te dizer, isso não é mediunidade coisa nenhuma, isso é frescura sua. Isso é coisa da tua cabeça, você está usando dos espíritos para cutucar a gente, para pressionar a gente, e isso vai te abatendo. Então, a gente precisa ter uma conversa aberta, tá? O que é realmente que a gente chama de crise mediúnica, particularmente você, tá? E cuidar, porque quando a gente cuida de nós,
a gente cuida da nossa mediunidade, entendeu? E hoje nós temos recursos para vocês transitarem por essa fase de efervescência hormonal, né? Com mais tranquilidade, porque ela também, em questão de mediunidade, é uma fase conturbada. Então, nós temos condição, que já vivenciamos, que temos experiência de ajudar vocês a fazer esse trânsito mais suave. Eu fico à disposição de você depois, tá bom, meu amor? Obrigado, viu, Emanuela, pela pergunta. Rafael, né? Por favor, Rafael, qual a sua indagação? Qual o nome daquele moço ali que eu não sei? Simão Pedro. Simão, você fez uma afirmação que, tipo, a gente não é influenciado pelas forças maléficas, vamos dizer assim, mas eu acredito que ainda assim no nosso mundo possui uma forte influência do lado negro da força. E, tipo, essa é boa. Como é que eles podem influenciar, mesmo a gente com todos os bons sentimentos que a gente manda pro Essa é uma mundo? pergunta de um Jedi que vai partir em missão, hein? Não. Esse dark side, ele é complicado mesmo, viu? Mas veja, na verdade nós somos influenciados, sim. O que eu disse é que nós somos influenciados e aceitamos a influência ou absorvemos a influência quando há ressonância conosco. Há uma coletividade, na sociologia, Émile Durkheim, ele chamava de consciência coletiva, né? Há uma consciência coletiva, que você disse bem, nesse mundo meio dark side, né? Há sim. E essa característica Kardec percebeu e colocou-a lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele qualificou a Terra de mundos de provas e expiações. E, para qualificar o mundo como provas e expiações, ele caracterizou predominância do mal. Ou seja, a maior parte ainda é reativa, reage às coisas, não age, não cria, a maior parte. Então, ele caracterizou assim: mundo primitivo, que é o mundo de estágio do desenvolvimento da consciência, mundo de provas e expiações, que é o mundo da predominância do mal, mundos regeneradores, que são convivências harmônicas em sentido de mesmo nível, mal e bem, mundos felizes, predominância do bem, e mundos celestiais, inexistência do mal. Legal. Mas como que ele clareou um pouco mais isso? Como que a gente vai entender predominância do mal? Porque nem todo mundo aqui é mal, a maioria das pessoas não fazem mal. Se você for olhar quantitativamente, desses 7 bilhões, a maioria é gente boa, não é? A maioria você acha uma meia dúzia de milhões de ruim. Mas veja, a maioria é gente boa. Bom, mas se a maioria é gente boa, por que há predominância do mal? Aí Kardec dá outra sacada. Lá no capítulo 3 do livro A Gênese, ele vai falar sobre o mal. E lá ele vai dizer que há o mal causado, criado pelos malévolos, mas há o mal que é o que caracteriza o mundo, o mal que advém do bem que não é feito. E aí ele diz, o que é o mal? A ausência de bem. E lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, que tem um título chamado Código Penal da Vida Futura, no artigo 9º, são 33 artigos só, fácil de ser lido, ele vai dizer o seguinte, que nós somos responsáveis pelo mal que nós fazemos, mas também somos responsáveis pelos males advindo dos bens não feitos. Ou seja, se eu não faço o bem, aparece o mal. Vamos voltar para a física. Não é meu campo, não, a física. Tá? Meu campo é o direito. Eu sou advogado, não sou físico. Mas vamos para o lado da física. O que é o escuro? A ausência do claro. O que é o frio? A ausência do calor. Então, qual é o elemento fundamental? O calor. Qual é o elemento fundamental? O claro. O que é o escuro? A ausência do claro. O que é o frio? A ausência do calor. Quando você põe a mão numa maçaneta de porta, ela está gelada. De repente, você segura ali, a sua mão gela e a maçaneta fica quente. Na verdade, não. A sua mão desprende calor
e aquece a maçaneta. E você fica com frio aqui porque desprendeu o calor, a ausência do calor da sua mão. Então, o que é o mal? A ausência do bem. O bem é o absoluto. Quando eu não faço o bem, o mal aparece. Então, é isso que dá essa atmosfera no mundo para falar que o mundo é de provas e expiações. Porque a maioria é gente boa, mas a maioria das gente boas não faz o bem. Contenta em não fazer o mal. E aí a gente pensa assim, eu sou gente boa, nunca fiz mal para ninguém. Opa, não fazer mal não quer dizer fazer bem. E eu não estou aqui para não fazer o mal, eu estou aqui para aprender a fazer o bem. Então, por eu não fazer o bem, e no meu caso eu mesmo, quer dizer, eu não faço o bem, o mal acaba surgindo. E aí cria essa atmosfera que gera essas influências, aspas, negativas. Então veja como Kardec foi assim, sereno, profundo e brilhante, quando ele foi estruturando essa lógica de mundos de provas e expiações. Daí é que nós não podemos, quando lemos, eu sei que vocês adoram ler livros, né? Que vocês não gostam muito de ficar lendo no celular, eu sei que vocês gostam de ler livro mesmo, e pegar o marca-texto e marcar ali, e pegar um lápis e uma caneta e escrever aquilo que vocês leram. Eu sei que vocês adoram fazer isso, estou falando só por falar, que eu sei que vocês fazem isso. E sei que vocês adoram ler os livros da codificação espírita, os livros espíritas. Eu sei que vocês sabem de cor, tudo que eu falei aqui, você fala, é mesmo, eu lembro de ter lido isso lá, eu sei que vocês já sabem assim. Mas a gente não pode lê-los sozinhos, que eu quero dizer assim, você não pode ler um livro só. Porque você só entenderá o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo com o capítulo 3 da Gênesis. Então, isso é que é esse dark side. Não é o Lord Darth Vader que está atuando, é o Luke Skywalker que não está atuando. Entendeu? É o Jedi que está, como no último filme agora, do penúltimo, né, o do Jedi, ele não voltou, fala, não, cansei, não quero mais lutar contra o mal. Pronto. Né? Então, essa é a lógica da nossa existência. Não sei se deu uma ideia dentro da sua pergunta, se confundiu mais. Tudo bem, Daniel? Se confundiu mais, nós temos 2 dias ainda para conversar. Né? Sem problema. Pensemos bem nisso, gente. Né? Eu faço bem, ótimo. Eu não faço bem, há uma consequência de mal, por não fazer o bem. E eu chamo a atenção para encerrar só essa resposta, tá? Eu chamo a atenção para uma frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um título, a mensagem, que é o mesmo título do capítulo, Fora da Caridade não há salvação. E quem escreveu essa mensagem foi o apóstolo Paulo em espírito. E ele escreve no final do primeiro parágrafo, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Vejam, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Quer dizer, eu tenho que ter vontade de fazer o bem para fazer. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Veja, não fazer o mal, fica quieto dormindo o dia inteiro, que você não faz mal para ninguém, mas você não faz bem para ninguém. E se não faz o bem, o mal surge por decorrência. E mais, o espírita Leon Denis, no livro chamado O Problema do Ser e do Destino, traduzido no Brasil Destino e da Dor, porque o título original francês não tem da dor, é só o problema do ser e do destino, ele, no capítulo 24, ele escreve algo assim espetacular. Ele diz assim, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Veja, quando eu faço uma coisa boa com a intenção de fazer por obrigação, aquele bem não é verdadeiro, porque não teve vontade para ser feito. O que o apóstolo Paulo falou em espírito? Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Então, veja, já ouviram falar em campanha do quilo? No centro? Campanha do quilo, que sai pedindo alimento na rua para distribuir? Vamos imaginar a cena o seguinte, suponhamos que eu seja o presidente de um centro, e esse centro faz esse trabalho. E aí essa campanha do quilo. Aí chegou no domingo de manhã, todo mundo sai para pedir alimento, bate porta em porta, pede o alimento, e aí falam assim para mim, Simão, você vai na campanha do quilo? Eu falo, lógico, porque eu sou o presidente do centro, se eu não for, o que eles vão pensar de mim? Veja, eu estou indo por uma obrigação. Esse bem é falso, esse bem não é verdadeiro, não teve vontade de fazer. Isso é que gera o lado escuro da força, o dark side da força, como ele colocou ali.
Ok, muito bom. Pessoal, estão com fome? Estão cansados? Vai até meia-noite, porque é o primeiro dia, tá certo? Nenhuma pergunta a mais? Posso fazer uma aí tentando... que maravilha! Olha, outra aqui. Tá comendo. Vai até meia-noite mesmo. Então, você falou sobre coisa de ficar quebrando vários pedaços. Só que se a gente continuar quebrando, vai continuar sempre voltando para o mesmo ciclo. Que vai acabar sempre sobrando, como você disse. E se sobrar, não vai ter para quem dar. Só que ao mesmo tempo que a gente vai acabar voltando, vai sobrar. Isso é para dizer o quão limitado é o nosso entendimento sobre a matéria. Eu vou falar o que Jesus falou para Nicodemos. Quando ele explicou lá sobre o nascer de novo, Nicodemos fez uma pergunta meio fora de lado, meio pela tangente. Aquelas perguntas que, não o caso de vocês, os outros colegas de vocês, alunos que não estão aqui, estudantes, que fazem aquelas perguntas que não tem nada a ver com o professor está explicando, né? Que fala A, a pessoa pergunta Z, né? E pronto. Então, Nicodemos fez uma pergunta e Jesus falou assim, mas como que você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Ele estava ensinando sobre o nascer de novo. E aí ele fala para Nicodemos assim, se você não entende as coisas que são da terra, como que você quer entender as coisas que são dos céus? Ou seja, eu tentei mostrar para vocês que nós temos dificuldade de entender a matéria, que a gente pode pegar, medir, dimensionar, e chega num ponto seguinte, ela não tem fim. Se eu não consigo conceber isso, como é que eu vou conseguir entender uma realidade espiritual que foge a todas essas regras, a todas essas leis físicas que nós conhecemos aqui na Terra? Então é isso que eu quis mostrar. E quando você quebra e fica pequenininho, como ele disse, Luiz, né, Luiz? Globo News, você já ouviu, Luiz? Globo News, você já ouviu? Não. Lá tem um programa que trata dessas questões aí do pequenininho. Então deixa, chama Ciência e Fronteiras. Mas deixa para lá. Lá eu quero mostrar o seguinte, quando você chega no pequenininho e vai dar aquele quebrado, ele sai do campo da matéria física e vai para aquilo que os Espíritos chamaram de matéria quintessenciada, que é a energia quase que não condensada. Então, aí sim você entra para uma dimensão completamente diferente. E isso tudo é matéria. Inclusive o Espírito, certo? No Livro dos Espíritos, pergunta-se assim, pode-se dizer que os Espíritos são imateriais? E eles respondem, incorpóreos seria a melhor expressão, porque são um tipo de matéria. Então veja como que é longe de nós esse tipo de pensamento, para a gente poder avaliar o que é dimensão espiritual, o que é dimensão material, né? Para poder entender essa justa posição, né? O quanto que essas duas dimensões se interligam, se formam em simbiose, essas duas dimensões. É nesse sentido que eu quis dar o encaminhamento do pequenininho, do quebrado e da sobra. Eu tenho um aviso para dar rapidamente. Nós precisamos de voluntários e candidatos para fazerem a prece. Não se afobem, eu sei que todos querem fazer. Então, nós temos uma caixinha ali, voluntários para a prece. Quem quiser se candidatar... Oi? Pode levantar a mão, né? Não todos, por favor. Eu sei que todos querem. Mas quem quiser fazer prece, pode levantar a mão. O Alan vai anotar o nome, enfim. E nós temos a caixinha também, que está ali, com o Tiago. Tá? Você pode colocar o seu nome ali. Se você fizer prece por toda essa falange, imagine os bônus espirituais que você não vai ganhar, né? Para a gente, nós temos duas perguntas aqui, da garota e do garoto. Antes eu vou fazer uma pergunta para dar uma quebrada, para que a gente não continue como uma dízima periódica, no mesmo tema. Ok? Vou fazer uma pergunta para a Ivana, tentar representar a classe dos adolescentes e dos jovens, para quem eu adoro escrever. Então, Ivana, segure-se na cadeira, e depois a gente vai ter a pergunta dela e dele. Eles vão se apresentar já já. Ivana, diante de tudo que foi dito aqui, mediunidade, influência espiritual, quando eu fico com alguém, tem complicações espirituais? Não gostaram da pergunta? Faço outra?
Eu escutei, esvaziou algum pneu? Faço ou não faço a pergunta? Eu ainda nem completei, a segunda parte é pior. Existem consequências espirituais? Outra pergunta que eu queria te fazer. Se eu me masturbo muito, eu estou fazendo essa pergunta baseada nas perguntas que os adolescentes me fazem. Então, estou sendo seu carrasco agora. Se eu me masturbar muito, eu vou para o umbral? Por favor. Bom, vamos começar com o ficar, né? Existe uma técnica, quando a gente estuda oratória, que quando chega uma pergunta difícil, a gente joga ela para o público, inicialmente, né? Eu queria ouvir vocês. Sim ou não? Quando a gente fica com alguém, isso gera alguma consequência espiritual para a gente? Quem acha que sim? Levanta a mão. Ok. Quem acha que não tem nada a ver? Ok. A gente levantou os dois braços. Ele está bastante convicto, né? Ele levantou os dois porque ele está bastante convicto, né? Gente, vamos pensar o seguinte. Qual que é a nossa intenção? Quando nós ficamos com alguém, qual que é a nossa intenção quando nós ficamos com essa pessoa? O que ela representa para nós? Quando nós ficamos com alguém com um sentimento bom, com respeito, de comum acordo, quando nós estamos nessa idade, é claro que é normal, é uma época de descobertas, nós estamos nos descobrindo e estamos descobrindo o outro também. Então, nós convivemos com muita gente da nossa idade e é muito normal que a gente, de repente, vá na balada e beije um outro. Hoje, e outro amanhã, e outro depois da manhã. E isso acontece, né? Porque a gente está experimentando, né? A gente quer saber como é que é. Você não sabe se é aquele. Não é porque você beijou que, né? Mas o problema é o seguinte. Quando eu fico com alguém, e aí eu gero nessa pessoa uma expectativa afetiva, né? O cara é o gato do pedaço, e aí ele olha para você e tal, e você fala, puxa vida, né? Ele me viu, ele me enxergou, ele é o queridinho das meninas e ele resolveu que ele vai ficar comigo hoje. E, de repente, eu crio uma expectativa afetiva em relação àquela pessoa. E aí a gente fica, foi muito bom, só que no dia seguinte, ele passa por mim e faz de conta que nem me conhece. Mas, Ivana, e se nessa ficada a gente tiver uma intimidade e a garota olhar para ele e ele fala assim, você me ama? Ela diz, amo. Então tira a roupa para provar que me ama. Pô, daí eu sei, você está falando daquela ficada, então, aquela né? ficada. Porque eu ainda estava na ficada, né? Eu ainda estava na ficada básica, mas então vamos aprofundar. Gente, aí a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque quando a gente se compromete, quando a gente se junta com o outro, vamos imaginar assim, numa relação sexual, a gente permuta energias e a gente cria vínculos e laços. Esses vínculos, eles existem pelo fato da gente se relacionar com o outro, não é? E nós temos que ter cuidado, porque se eu fico hoje com uma pessoa, amanhã eu fico com outra, depois eu fico com outro, eu estou, nesse momento, pensando só na vida material. Eu estou atendendo aos impulsos do meu corpo, carne. Agora, espiritualmente, que vínculo eu tenho com aquela pessoa para justificar uma intimidade dessa? Não é? Que tipo de sentimento existe entre nós? Não existe sentimento nenhum. Então, para quê, gente? Que sentido faz você se envolver intimamente com uma pessoa que você não tem sentimento nenhum? Aí, nesse caso, Adeilson, a gente vai trazer para junto de nós aqueles nossos irmãos espirituais que são muito apegados ainda à vida material, ao sexo, e que muitas vezes nos incentivam mesmo, dizendo assim, vai lá, pega lá, né? Vamos lá que a gente vai junto, nós vamos aproveitar junto com você, porque nós estamos valorizando apenas o prazer material. E se isso acontece, não é? E de repente alguém sai magoado dessa ficada, nós nos comprometemos sim. Nós magoamos alguém, não é? E se dessa ficada surge uma gravidez indesejada? Já pensaram? E aí? Aí a gente pensa assim, tranquilo, né? Porque dizem por aí que se fizer o aborto no comecinho, até 12 semanas, não tem problema não, porque ainda não tem nenhum bebê formado lá. Só que nós aprendemos na doutrina espírita que a vida começa no momento da concepção, né? Fez a relação sexual, daí algumas horas, o espermatozoide encontra com o óvulo, penetra, começou a vida e um espírito se vinculou àquele corpo que está sendo formado.
Então, a gente não pode abortar. Nós temos que evitar, não é? Então, nós somos espíritas e nós sabemos que o aborto é um problema grave, é crime. Se não punível pelas leis dos homens, mas pela nossa própria consciência, diante da lei de Deus. E aí nós temos casos de jovens que, por uma ficada inconsequente, né, pelo prazer do momento, acabam se vendo nessa situação de estarem grávidos e de terem que criar uma criança. Muitas vezes a gente não tem nada a ver um com o outro, foi só uma ficada. Não é? Então, isso tem consequências na nossa vida. Nós temos que ser um pouquinho mais seletivos, né? Vamos valorizar os relacionamentos, vamos valorizar as pessoas. Nós não somos pedaços de carne para ter só, né, pensando no prazer da carne. Tem que haver um outro tipo de envolvimento que justifique isso aí. Não é? Agora vamos falar da masturbação. Isso. Não é? Sabe aquilo de que, olha, gente, o ixi foi duro, né? O problema é o seguinte, de novo nós voltamos à idade em que os hormônios estão, né, aflorados. Nós somos solteiros e nem sempre temos um parceiro sexual. E o desejo chega. Então é muito comum, muitas vezes, que o jovem, sim, e isso não é só com o jovem não, tá, gente? Adulto também faz isso. Mas é mais comum no jovem exatamente por conta dessa questão dos hormônios estarem ali mais aflorados. O problema todo é o seguinte, que tipo de pensamento que eu trago comigo naquele momento do ato da masturbação? Porque dependendo do tipo de pensamento que eu tenho, se a gente pensa naquele filme pornô de quinta categoria, né, é só o prazer pelo prazer, eu estarei conurbando, eu vou ter junto de mim espíritos se aproveitando também daquele ato, para se darem bem. Né? E se isso parte para o excesso, se é uma coisa que se torna um vício e um hábito que eu não consigo me livrar dele, aí isso é um problema. Então, uma vez ou outra aconteceu, ninguém vai para um umbral por causa disso, tá? Exatamente porque o que vale é a nossa intenção, é o nosso sentimento. Que sentimento que a gente tem? Não é? O que a gente quis com aquilo? Então, isso vai acontecer uma vez, vai acontecer outra, tudo bem. Agora, quando a coisa fica viciosa, aí é patológica, aí é problema. Não é? Porque nós estamos concentrados numa descarga de prazer do corpo, mas que não nos beneficia, que não nos traz nenhuma... Eu acho que o Adeilson, que é doutor nesse assunto, podia assim, dar uma palhinha para a gente também, Adeilson. Hoje eu só faço pergunta, né, pessoal? Eu falo amanhã, né? Eu falo amanhã, mas a Ivana foi muito feliz na colocação. Se tornou processo vicioso, pode se tornar processo obsessivo. E aí descamba para um outro campo, que a gente vai falar amanhã, tá bom? Amanhã a gente fala masturbação vai para o umbral ou retorno ou a missão, amanhã, tá bom? Adeilson, a Eulália me lembrou de um fato aqui que a gente queria falar rapidamente. Por favor. Eu não sei se vocês já viram, talvez não, mas se vocês buscarem no YouTube, o nome de um curta-metragem chamado Agora Já Foi, tá? Agora Já Foi. Boa dica. Quando puderem, deem uma olhada. É um curta-metragem, uma produção de jovens do Movimento Espírita do Amapá, lá de Macapá, em que eles trabalham, né? É um projeto chamado Projeto Semeamar, muito bom, em que eles trabalham com a questão da gravidez na adolescência e do suicídio. Da ficada. Tá? E da ficada. Mas aí no Semeamar, lá nesse filme, Agora Já Foi, a gente vai ver da consequência e qual que é a nossa atitude diante daquela consequência. Né? Muito bom, muito boa dica. Vamos para a pergunta aqui da... Como é teu nome? Paula. Paola. Seja bem-vinda. Boa noite. Olhe nos meus olhos para fazer a pergunta. Tá bom. Que aí eu direciono para eles, por favor. Eu queria saber se o livre-arbítrio é uma base do espiritismo e nós o possuímos por direito, por que não escolhermos ser ou não ser médium? Certo. Entendeu, Eulália? Se o livre-arbítrio... Quem disse que você não escolheu? Não me informaram até então. Porque assim, é bem o que o Simão estava falando. Nós vivemos focados na dimensão material. Então, por exemplo, vocês estão na escola. O normal é aprender qual é a menor partícula da matéria. Alguém lembra? O átomo. Não é mais. Não é mais. Mas por muito tempo foi uma verdade indiscutível. Por quê? Porque nós só acreditamos naquilo que a ciência
prova. Nós não admitimos a possibilidade que ainda não somos capazes de descobrir tudo. Você entendeu? Então, nós estamos na carne, mas nós não somos apenas a carne. Então, hoje, só para vocês terem ideia, a física quântica criou um acelerador de partículas. Então, vocês procurem no Google, tá? São túneis com quilômetros, tem túneis com mais de 200 quilômetros de distância. Então, eles jogam o átomo ali, numa velocidade que supera a velocidade da luz, e o átomo se quebra. Então, nós já temos outras substâncias, uma delas eu sei que chama quarks, que são infinitamente menores que o átomo. E, pasmem, se um quark do átomo ficou aqui e o outro a 200 quilômetros, tudo que eu fizer com esse vai acontecer com o outro que eu não toquei. Mas na nossa dimensão material, a gente não consegue entender isso. Então, nós não estamos circunscritos apenas ao que vemos de nós. Nós temos essas partículas muito pequenininhas que fazem parte do nosso campo espiritual, a nossa psicosfera, como Simão falou. Então, quando eu atinjo uma partícula em mim, qualquer que seja ela, eu estou marcando o meu campo espiritual. Então, quando eu sou só espírito, às vezes eu olho tudo que eu fiz até então e digo, nossa, eu fiz tanto mal, ou eu tive reencarnações com uma grande oportunidade de fazer o bem, eu não fiz, isso é um mal. Mas juntou muita coisa ruim em mim. E agora, o que eu faço? Ah, já sei, eu vou pedir uma reencarnação para eu fazer só o bem. Aí eu pego minha mochilinha e venho para a carne. Aí quando eu chego aqui, essa matéria que é o corpo físico, muito densa, ela cria uma barreira que quebra a minha lembrança espiritual. E eu esqueço que eu me comprometi a fazer o bem. Então, para que eu não esqueça, eu antes de nascer peço assim, dá para vocês fazerem alguma coisa para eu não me esquecer? Dá. A gente pode treinar você para ser médium. Porque ninguém vem para a Terra médium sem ter recebido um treinamento médio de 30 anos. Mais ou menos isso. E aí você vem treinado com uma capacidade a mais de quê? De não esquecer da sua parte espírito. De quando você prometeu ser médium e fazer o bem. Por que eu tenho que ser médium para fazer o bem? Ah, porque a mediunidade, ela por si só, ela cria um monte de sensações físicas que me perturbam. Aí eu vou no médico, eu vou no terapeuta, aí eu pego e vou no centro. E aí eu fico sabendo que essa tal mediunidade está aí me atrapalhando. Muitas vezes, a princípio, volta ao Simão, eu vou para o centro, eu vou para o estudo, eu vou conhecer essa tal mediunidade, porque me disseram que é o único remédio. Muitas vezes eu não vou persistir. E aí, então, eu só vou ser feliz se eu exercer a mediunidade? Não, não. Mas é que no exercício da mediunidade, no conhecimento do porquê aquilo acontece com você, por que você sente aquilo, você cria o hábito. Porque tudo que nos prejudica ou nos beneficia é por hábito. Não é uma coisa que eu faço uma vez só que vai me prejudicar ou me beneficiar. Eu dei um copo de leite para uma pessoa da rua. Foi a única coisa boa que eu fiz na minha vida. Ela não vai se apagar, mas ela também não vai mudar tudo para mim. Mas se eu me habituar a fazer o bem, eu vou me contaminar e vou ser bom. Então, a mediunidade, ela me permite perceber que quando eu não tenho um bom pensamento,
Quando eu não tenho uma boa atitude, eu não me sinto bem. Mas por que eu não me sinto bem? É por conta da mediunidade que está me perturbando? Não. É porque a mediunidade amplia a sensação da influência espiritual, que muitas vezes passa despercebida. A gente não diz assim, ai, nossa, hoje eu surtei. Mas será que foi você? Será? Então, a mediunidade, ela nos faculta ter a oportunidade, porque nós sentimos o sofrimento alheio, que muitas vezes não está convivendo materialmente conosco, mas existe no mesmo espaço que nós. Né? Então, ela me faculta a possibilidade de, ao sentir esse sofrimento, e tomar ciência, por desconhecimento, que aquilo é meu, ou que aquilo não é meu, para me cuidar, para me aliviar, eu acabo patrocinando bem para os espíritos. Porque eles me acompanham, eles são beneficiados ou não pela minha conduta. E aí, se eu me habituo a fazer o bem, eu vou... Não é que não vai acontecer nada na nossa vida. Não vamos ter problemas. Mas o hábito do bem nos conecta de uma forma tão especial com o mundo espiritual que a gente encara as coisas de uma forma diferente. Então, eu só queria que vocês gravassem muito essa matéria que nós não tocamos, porque ela é matéria num estado diferente. Ela existe, porque não existe só o que nós provamos. Aliás, o que mais existe é aquilo que a nossa ciência não prova, mas que se a gente se apegar, o nosso coração sente. E aí a gente caminha melhor, ok? Pessoal, é com o coração partido, a alma chorosa e compungida, que eu digo que acabou. Mas eu tinha aqui pergunta dele, que ficou com o braço, espiritualmente falando, engessado. Ficou de pé um tempão, ele estava querendo fazer a pergunta. Ela queria fazer pergunta, e o Rafael queria fazer perguntas. Então, eu vou perguntar, Pedro, tu me amas? Responde rápido para as minhas ovelhas. Por favor, faça a pergunta. Olá, boa noite. Meu nome é Carlos Eduardo. Então, eu tinha lido um livro espírita, do espírito Glauco, chamado O Semeador de Amor. Tinha uma passagem do livro que falava que, da Bíblia mesmo, que o anjo tinha falado para Maria que ela ia ter um filho virgem. Sendo que depois eu tinha lido um texto de Tiago falando a razão espírita mesmo, que teria que ter uma relação sexual para Jesus ter o filho. Eu só queria que você me desse uma esclarecida. É essa segunda que você está dizendo. O nascimento de Jesus foi em condições normais. A concepção é o único meio que tem de um espírito chegar à Terra. E essa concepção só se dá através de 2 processos gametogênicos. Muito bom, que nem Serginho Groisman. Muito Pronto. Bom, pessoal. Vamos lá. Então, apesar da mística de concepção virginal, isso é do campo do mito. A realidade é a biologia natural, pura e simples, que não diminui em nada Jesus. Pelo contrário, só o eleva. Muito bom. Pedro me ama mesmo. Pessoal, rapidamente. Ela que não fez. Ela, vamos lá, vai, rapidinho. Vai, querida, desculpa. Boa noite. A minha pergunta tem algumas pessoas que são médiuns. Então, é correto a gente perguntar para elas qual é a nossa missão na Terra? Porque a gente sempre vem com um propósito, certo? Sim. Então, é correto nós perguntarmos qual é a nossa missão para ficar mais fácil, mais claro para nós? Sim. Vai, Laura, espero que tu também me ames. Rápido, que o pessoal... Eu te amo. A missão do médium é a missão de todos os espíritos. Usar dos meios que tem nessa reencarnação a mediunidade para ser melhor, para nos transformarmos. Tá? Olha, só completando, vejam que Maria também ficou para ter Jesus, mas com responsabilidade. Ok? Ivana, segura o microfone.
A questão do aborto. Se, tipo, eu posso abortar, só que a criança também acaba se abortando. Só que eu sei que eu vou acabar abortando uma criança. Só que, e como é que eu sei que ela vai se abortar? Peraí, refaz. Pessoal, sem emoções. Vamos só entender. De novo. Eu posso abortar uma criança. Só que, tipo, a criança acaba se abortando por vários motivos. Aborto espontâneo, que você diz? Aborto espontâneo, você quer dizer. Tá, o aborto espontâneo também pode acontecer, né? Inúmeros fatores. Pode ser que era só uma necessidade que aquele espírito tinha naquele momento de ter um pequeno contato com a vida material, né? Uma necessidade para ele, que se cumpriu, e uma necessidade também para o casal, para aprendizado, né? Para experiência, para evolução. Pode ser, muitas vezes, por exemplo, eu tive 2 abortos espontâneos. E num deles, eu tive um processo chamado mola. Aí eu fui perguntar ao médico, falei, mas o que é isso? O que é essa mola? Aí ele disse assim, o organismo ele cria um mecanismo para impedir o crescimento daquele embrião. Por quê? Porque ele teria impossibilidade de viver devido a anormalidades. Ele não seria um bebê viável, digamos assim. Então, sabiamente, o organismo interrompe aquela gravidez e elimina. Por quê? Porque não haveria necessidade daquele espírito renascer com tanta deformidade e eu passar por isso, né? Muitas vezes, gente, pode ser que o espírito também ele se arrepende e volta atrás. Ele se comprometeu, ele veio, e aí ele tem medo e ele volta. Outras vezes, inconscientemente, nós não percebemos, mas nós recusamos aquele espírito. Né? Nós dizemos assim, olha, eu estou grávida, mas quando eu me desdobro, que eu estou dormindo no corpo, e o meu espírito se liberta, eu digo assim, não, eu não quero, não te aceito, não te quero, e de repente também interrompo com o meu pensamento, o meu sentimento, a gestação. Então, são vários os motivos, né, que podem acontecer. Obrigado, Ivana. Rapidamente, o Rafael, para a gente poder encerrar. Dumbledore já está esperando vocês para a refeição. Ok? A minha pergunta de preferência é para Eulália, eu acho. Eu não sou um médium muito sensitivo, nem nada disso, mas como eu poderia fazer ações com que eu tivesse mais ligação com o lado espiritual e menos material? Mais ações no lado material. Pudesse exercer mais a tua sensibilidade no lado espiritual, é isso? Então, a sensibilidade todos nós temos. Todos nós temos. Tá? O que nós chamamos médiuns é quando essa sensibilidade é ostensiva. Então, há uma condição específica na glândula pineal que nos coloca com uma antena de alta recepção. Mas, quando você tem uma inspiração, qualquer pensamento que vem, que você diz, eu tive um insight, é a prova de uma conexão espiritual, que você, por não ser intensa, não valoriza. Bom, palmas para os nossos convidados, pessoal. Muito bem, muito bem, muito bem.